até aqui. Nós vimos lá em Romanos capítulo 7, quando o apóstolo Paulo vai expor a respeito da lei de Deus e a respeito do pecado, onde ele afirma que a lei de Deus e o mandamento ele é santo, ele é justo e ele é bom, deixando a lei isenta de qualquer culpa em relação ao pecado, e por outro lado demonstrando que nós, os homens, somos pecadores com a nossa natureza contaminada pelo pecado, a nossa inclinação natural por conta da queda para a prática do mal. Nós vimos aquilo que o apóstolo Paulo fala em relação ao mal que ele não quer praticar, ele acaba praticando, e o bem que ele quer fazer, ele não consegue, e assim ele descara dentro dele mesmo essa luta interna entre a lei de Deus, o homem interior que é submisso e sujeito à lei de Deus, e uma outra lei, a lei do pecado, que ele vê operando nos seus membros. Nós prosseguimos vendo em Romanos capítulo 8 que apesar dessa desgraça, dessa desventura em que todos nós nos encontramos, ele nos traz a esperança, porque em Romanos capítulo 8, verso 1, ele fala que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Jesus Cristo. Uma mensagem de grande esperança. E ele prossegue no capítulo 8 falando que aqueles que estão em Cristo, que não devem temer mais a condenação do pecado, porque Cristo morreu em nosso favor, Cristo pagou o preço por nossa salvação, aplacando a ira de Deus. Nós, então, somos expostos também que aqueles que andam em Cristo devem andar segundo o Espírito, não segundo a carne. E agora nós vemos o apóstolo Paulo trabalhando uma outra pessoa da Trindade também, que agora é o Espírito Santo. Nós vemos aqui a questão da Trindade no texto de Romanos, no livro de Romanos, o Pai, o Filho e agora o Espírito Santo, que é aquele com quem nós temos a habitação, é o elo que conecta os méritos de Cristo, do sacrifício de Cristo a nós na justificação, e é aquele que nos auxilia durante todo o processo de santificação, até onde nós estaremos com Cristo com a glorificação do nosso corpo. E nós vimos então que nós devemos andar segundo o Espírito, e o irmão Vitor pregou no domingo passado em relação que aqueles que andam segundo o Espírito, eles são filhos de Deus. E foi trabalhado aqui a doutrina da adoção. Nós vimos então que aqueles que estão em Cristo, aqueles que confessam Cristo como Senhor, como seu Salvador, eles são adotados por Deus Pai e são feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, o unigênito do Pai. E no verso final que o irmão Vitor pregou, o verso 17, ele falou que, o texto fala, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E na perícope que nós vamos expor hoje, que começa no verso 18, que começa com a conjunção porque, a introdução é importante porque nós estamos vendo a carta aos Romanos, que segue uma estrutura lógica, uma estrutura coesa e coerente. Então nós vamos ver que depois do apóstolo Paulo falar sobre filhos, sobre herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e que nós vamos sofrer com Cristo e com ele seremos glorificados também, ele vai entrar na perícope a partir do verso 18, falando um pouco sobre o sofrimento, demonstrando para nós que esse sofrimento ele é diminuto em relação à grande glória que espera por nós na nossa redenção, que é o que nós vamos, pela graça de Deus e por auxílio do Espírito Santo, tentar, nos esforçar para sermos alimentados pela palavra de Deus. Vamos então ler o verso 18 até o verso 25 da perícope de hoje. Assim diz a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Até aqui. Vamos então, pela graça do Senhor, adentrarmos em cada verso aqui, expor cada verso. No verso 18, como eu disse aqui na introdução, nós vemos que o apóstolo Paulo prossegue em relação àquilo que ele introduziu no verso 17, em relação ao nosso sofrimento com Cristo. Se Cristo, que é o nosso Senhor, ele sofreu, e nós somos co-herdeiros com Cristo, co-participantes com ele, a ideia é que nós também sofreremos com Cristo. E aqui o apóstolo Paulo fala no verso 18, entrando na questão do sofrimento, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo reconhece a existência do sofrimento na vida humana. Um filósofo, John Stuart Mill, ele levantou um grande questionamento em relação à existência de Deus e à realidade humana. Ele afirmou que o que nós encontramos diariamente aí fora, a desgraça, a dor, a morte, a criminalidade, a violência, a opressão, tudo isso demonstra que, na verdade, não existe Deus. Não existe um Deus de amor. Isso tudo é um grande mito, uma grande mentira dos cristãos de uma religião. Ele afirmava que se existe um Deus bom, um Deus que é amor, e ele permite que a maldade, que o sofrimento exista, então esse Deus, ele é amor, mas ele não é onipotente, porque ele não tem poder para frear a maldade. E se esse Deus, ele é todo poderoso, onipotente, mas ele deixa o sofrimento acontecer, então esse Deus não é amor. Ele não é bom. E o Sproul, comentando em relação a essa filosofia vã de John Stuart, ele fala que o John esqueceu de um fator na sua equação, o pecado. Ele não considera o pecado, ele não considera a queda do homem. Quando nós vamos para Gênesis, lá capítulo 1, na descrição da criação de todas as coisas, ali no princípio do tempo, quando nada havia e passa a existir com a criação, com o ato de criação do nosso Deus, nós vemos que Deus, a cada ato criacional, a tudo aquilo que ele vinha criando, ele terminava falando que viu Deus que isso era bom. Nós temos a narrativa da criação que demonstra que Deus criou tudo perfeito. Havia uma plena harmonia na criação. Uma plena harmonia não somente entre as criaturas, ou seja, toda a criação, os seres vivos criados por Deus, os homens com os animais, os homens com o homem com a terra, o homem com a plantação, tudo era fácil, tudo era harmonioso. E nós vemos que Deus andava com os homens, com Adão e com Eva. Havia a habitação de Deus no jardim. Deus estava com eles. E nós vemos então que alguma coisa acontece, que é justamente o pecado. Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva que eles não poderiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. De todos os frutos, de todas as árvores, eles poderiam, menos o fruto dessa árvore. E nós vemos que mesmo com a ordem prescrita de Deus, eles comeram do fruto, eles transgrediram uma ordem expressa de Deus, do Criador, e ali nós vemos então a queda, a ideia de que o homem era perfeito e agora ele cai da sua perfeição para um estado de corrupção e pecado. E nós vemos então que tudo ali nas maldições que Deus prescreve para Adão, para Eva, para a serpente, nós vemos que todo o cosmo, toda a criação de Deus, ela tem uma repercussão por causa do pecado do homem. Sproul chama isso de repercussão cósmica. Todo o cosmo foi afetado pelo pecado do homem, que é um fator que o John esqueceu na sua equação sobre a existência de Deus. Porque o Deus que se revela a nós é um Deus criador, um Deus bom, um Deus amor, mas também é um Deus santo, e é um Deus justo, e é um Deus que não negocia a sua santidade. É um Deus que não se associa à iniquidade e ao pecado. E nós vemos então, durante toda a narrativa da Escritura, que todo o mal que nós padecemos, todo o sofrimento, toda a dor, a morte, tudo que envolve sofrimento, choro,
tudo isso está relacionado ao pecado, à transgressão do homem. É por isso que o apóstolo Paulo fala de sofrimento. Quando nós falamos de sofrimento do tempo presente, o sofrimento que marca a humanidade e que todos nós experimentamos de alguma medida, uns mais, outros menos, com diversa intensidade, com diverso momento, mas uma coisa é inevitável. Todos nós sofremos em alguma medida. Seja com uma dor ainda quando criança, por causa de um machucado, que já demonstra ali o pecado, a dor, o machucado, a lesão, a ferida, seja por causa de questões emocionais, morais, durante todo o nosso desenvolvimento. Perdas de entes queridos, vítimas, às vezes, de crimes, de abusos sexuais, tudo isso que marca, infelizmente, esse mundo caído. E o apóstolo Paulo, ele tem isso em vista, todo esse sofrimento. O irmão Vitor trouxe isso pela manhã e nós vimos que o apóstolo Paulo, quando ele fala de esperança, quando ele fala de sofrimento também, é um homem experimentado. O apóstolo Paulo experimentou na sua própria carne o sofrimento. Ele tinha a experiência para afirmar sobre o sofrimento. Nós vimos que o apóstolo Paulo foi perseguido, o apóstolo Paulo foi açoitado, o apóstolo Paulo foi apedrejado e quase morto, foi dado por morto. Nós vimos ali em Atos dos Apóstolos, que nós fomos expostos diversas coisas, prisões, o apóstolo Paulo ficou preso pela verdade, pela justiça. Várias coisas que demonstram o sofrimento. E o apóstolo Paulo, então, fala que tudo isso que nós temos nessa nossa realidade caída, nesse mundo marcado por dor, por sofrimento, que são muitos, é intenso. O apóstolo Paulo está falando que tudo isso não há de se comparar com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo trabalha aqui com uma comparação. Isso tudo é muito intenso. O sofrimento é muito intenso, ele marca cada aspecto do nosso ser. Mas o apóstolo está falando que isso ainda é diminuto comparado à glória que há de ser revelada em nós. E prosseguindo, o apóstolo Paulo, ele vai entrar agora no verso 19. E no verso 19 em diante, ele vai agora trazer os nossos olhos para a criação. Nós vimos em Gênesis capítulo 1 que toda a criação, né, a narrativa ali da criação, dos atos criacionais de Deus, nós temos ali a narrativa da queda também em Gênesis, e vimos então que toda a criação foi marcada, maculada pela transgressão de Adão e Eva, pelo pecado. E agora o apóstolo Paulo vai trazer os nossos olhos para a criação, para tudo aquilo que Deus fez. E interessante aqui que ele utiliza de uma figura de linguagem, né, que busca aí a personificação. Ele pega coisas inanimadas, como a planta, como a terra, e pega seres como os animais e traz eles como se tivessem sentimentos. Ele atribui sentimentos humanos, características humanas às coisas criadas por Deus, que não são os homens, são os animais, são as árvores, é o céu, é a terra. E o apóstolo Paulo, ele fala que existe uma grande expectativa na criação, uma expectativa que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Em Salmo 98, verso 8, nós temos essa mesma linguagem do salmista ao afirmar que os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Isaías 55, verso 12, os montes e os outeiros romperão em cânticos. Veja, o salmista e o profeta Isaías estão atribuindo uma ideia que é própria dos homens, porque os homens é que cantam, os homens é que jubilam, os homens é que celebram, mas no dia em que Deus reservou para julgar os homens, o dia da redenção da humanidade, o apóstolo Paulo, o salmista e o profeta Isaías falam que toda a criação celebrará e aguarda com grande expectativa, que ele fala uma ardente expectativa por esse dia.
Paulo, quando nós vimos aqui a queda do pecado em Adão e Eva, que afetou aí toda a criação, os efeitos do pecado do homem fez com que os animais passassem a sofrer. Não existia a morte dos animais. Nós vemos lá em Gênesis que os homens não se alimentavam de carne dos animais, porque os animais não morriam. Todo o desequilíbrio que há na natureza, nós vimos aí enchentes, terremotos, tornados, queimadas. Tudo isso demonstra que as coisas não estão bem. Quando nós olhamos para todas essas coisas, a gente vai para Gênesis capítulo 1 e a gente não está em sintonia com aquilo que Deus falou que é bom. Não há harmonia entre a criação e o homem. Isso demonstra o pecado. A realidade comprova aquilo que está nas Escrituras. Como há uma falta de harmonia e um conflito entre o homem e a natureza, entre o homem e a criação. E os homens são culpados disso. Sempre quando nós vemos um animal sofrendo, a gente sempre conversa lá, eu e Vitor, quando a gente vê um animal sofrendo, um animal morrendo, é um ser inocente, moralmente. É um ser inocente que está sofrendo. Está padecendo da corrupção por causa dos nossos pecados. Fogo, terremoto, enchentes, tudo isso demonstra um mundo em queda. Tudo isso demonstra uma falta de harmonia na criação. E o apóstolo Paulo, ao colocar isso, nós entendemos então, diante dessa realidade de sofrimento de toda a criação, a ardente expectativa. A criação, toda ela, aguarda esse grande momento. Há uma esperança. Deus criou todas as coisas, todos os seres vivos, e colocou neles uma esperança. Uma esperança de que as coisas estão assim agora, mas há de melhorar. Haverá um dia em que os animais, a criação, os homens não mais padecerão. E esse dia é o dia em que os filhos de Deus serão manifestos. Os filhos de Deus serão revelados, que é o que o apóstolo Paulo trabalha. Nós conseguimos ver isso em imagem quando nós vemos, não sei se quem aqui teve a oportunidade de assistir o filme As Crônicas de Nárnia. É um filme baseado no livro do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. É um livro que mostra ali, naquele mundo, né, de fantasia, onde os animais falam, que é Nárnia, onde há uma certa harmonia entre os homens e os animais. Nós vemos que existe ali uma figura má, a figura da rainha ali, que está dominando e trazendo maldade. Muitos animais param de ter relacionamento com os seres humanos, há um conflito e uma falta de harmonia ali em Nárnia. E nós vemos então que existe uma profecia que é anunciada entre os animais. A profecia de que Aslan iria vir, iria julgar, e ele iria colocar no trono os filhos de Adão e as filhas de Eva. E nós vemos ali nos animais essa expectativa ali na narrativa, a expectativa dos animais anunciando a profecia, porque eles confiavam que em um momento realmente iria se cumprir a profecia, que Aslan ia voltar de forma triunfante e os filhos de Adão e os filhos de Eva, agora redimidos, iriam governar com justiça e com equidade. Essa é a narrativa. Quando nós vamos para a Escritura, nós temos como imagem algo parecido. Todos os animais criados por Deus, sejam eles selváticos ou domésticos, sejam eles aves do mar, répteis e toda a variedade que há, que demonstra como o nosso Deus é inteligente e onipotente, toda a criação está numa grande expectativa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E no verso 22, ele vai falar isso, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta. No verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente,
mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade, no dia da glória, da liberdade e da glória dos filhos de Deus. A criação espera, há uma grande expectativa, e ela está sujeita a uma corrupção, está sujeita à vaidade. A ideia de vaidade aqui é a mesma ideia, é o mesmo significado que nós vimos lá em Eclesiastes, a ideia de que tudo é fútil, de que tudo passa rápido, é como uma neblina. Os animais, como nós, estão sujeitos a essa vaidade, a essa transitoriedade da vida, porque eles estão sujeitos por Deus por causa do pecado do homem. Deus sujeitou toda a criação a isso. A criação está sob maldição por causa dos homens. Nós somos os culpados. A raça humana é a culpada de todo o conflito que há aí. John atribuiu isso a Deus, uma forma de se isentar. Mas Deus, e na nossa consciência, porque nós vimos sobre a norma e os preceitos de Deus que são escritos no nosso coração, demonstram que é culpa nossa. Nós promovemos a inimizade quando nós nos rebeliamos contra Deus. E o que nós vemos e o que nós sofremos no nosso próprio corpo é por causa desse ato de rebelião contra o Criador. Mas há esperança. Porque há uma grande expectativa na criação, aguardando que eles serão libertos um dia, não sabendo quando. Mas essa criação toda, ela está aguardando um dia. E a expectativa é ardente. Elas não veem a hora, os animais, a criação de Deus não vê a hora desse dia chegar. Deles não estarem mais sujeitos e presos, cativos à corrupção. Eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus, porque a manifestação dos filhos de Deus significa liberdade para eles. Significa vida, significa gozo. Porque sabemos que toda a criação, no verso 22, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Estava conversando com o pastor Ricardo ontem, o pastor estava falando desse texto, da ideia que o apóstolo Paulo quer transmitir, com o Douglas também agora antes do culto, que ele traz aqui a figura de uma mulher que está em trabalho de parto. A ideia aqui da criação, que está com toda essa expectativa, essa ardente expectativa pela redenção dos homens, é uma ideia que essa expectativa é tão grande que isso faz com que eles gemam. Há gemidos, eles suportam angústias. É como uma mulher em trabalho de parto, que durante aquele momento que antecede o parto, ela sofre de intensa dor, de intenso sofrimento. Mas veja, esse sofrimento redunda em algo bom. O sofrimento que antecede o nascimento de um filho, o sofrimento antecede o gozo. O sofrimento antecede a celebração. O sofrimento antecede a vida. E esse sofrimento que a criação está experimentando, esses gemidos e essas angústias até hoje, por causa do pecado dos homens, isso é temporário. Haverá um tempo que, assim como a mulher ela tem o parto, o nascimento e a dor cessa imediatamente, assim também quando os filhos de Deus foram manifestos, cessará o sofrimento de toda a criação. E o apóstolo Paulo prossegue que essa grande expectativa não está somente na criação, mas ela está também nos filhos de Deus. Nós, os filhos de Deus, aqueles que nós temos visto, vimos com o irmão Vitor, vimos na pregação domingo passado, e a outra também, daqueles que devem andar segundo o Espírito. Esses que andam segundo o Espírito, que são filhos de Deus, que confiam em Jesus Cristo, eles que têm a primícias do Espírito Santo, também igualmente gemem. É a mesma ideia, como aquela dor do trabalho de parto. Assim como a criação geme aguardando os filhos de Deus, aqueles que têm a primícia do Espírito Santo, também aguarda esse grande dia. Nós temos visto, irmãos, na carta aos Romanos, sobre a nossa corrupção. Nós temos visto sobre não existir um justo sequer diante de Deus. Nenhum sequer.
Vimos sobre a guerra contra o pecado, onde praticamos o mal que não queremos e o bem que nós não queremos, e o bem que queremos fazer nós não conseguimos. Vimos sobre que quem estão em Jesus Cristo andam segundo o Espírito, devem andar segundo o Espírito. E por último, vimos que nós fomos adotados por Deus Pai pelos méritos de Cristo, sendo herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Esses, somente esses, não todos os homens, porque o irmão Vitor pregou aqui que não são todos os homens que são filhos de Deus. Somente aqueles que confessam Cristo, que têm o Espírito Santo, podem afirmar que são filhos de Deus. Esses que têm o Espírito aguardam e gemem pela adoção dos filhos, pela redenção do nosso corpo. E aqui nós vamos meditar um pouco sobre aquilo que o apóstolo Paulo falou no verso 18. Porque o apóstolo Paulo está mostrando a nós que todo o sofrimento que nós passamos aqui agora não há de se comparar com a glória que há de vir. Não há de se comparar com a glória que há de vir. E o apóstolo Paulo também, aqui no verso 23, 22 em diante, nós vimos aqui da criação, e não somente a criação, mas nós também gememos aguardando a nossa adoção de filhos. E a ideia que o apóstolo Paulo trabalha aqui é uma ideia do já e ainda não, porque nós já vimos na perícope passada que nós somos filhos de Deus, aqueles que confessam e têm o Espírito são filhos de Deus, mas o apóstolo Paulo trabalha a ideia do já e o ainda não. Nós somos filhos de Deus porque fomos declarados justos. A justiça de filho foi imputada a nós, mas existe ainda um processo de santificação. Um processo que isso será público, isso será manifesto. Por exemplo, nós não sabemos que todos que estão aqui e se dizem ser filhos de Deus, se realmente são filhos de Deus. Haverá um dia em que isso ficará manifesto. Haverá um grande dia, o dia do Senhor, o dia do julgamento, onde realmente os verdadeiros filhos de Deus serão manifestados, serão conhecidos, porque Deus, no seu julgamento, fará isso. Então o apóstolo Paulo trabalha aqui uma ideia do já e o ainda não. Nós somos filhos de Deus, mas estamos aguardando a manifestação, o ato público, o ato final, o ato completo, pleno, onde nós não teremos mais a corrupção do nosso corpo. E ele coloca aqui a adoção conectado com a redenção do nosso corpo. E para isso vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15. Porque quando o apóstolo Paulo fala que ele está apontando para um futuro onde nós teremos a redenção do nosso corpo, nós devemos entender que é necessário algo acontecer. O nosso corpo não está ainda totalmente redimido, ele está apontando isso para um evento futuro, certo? A esperança que o apóstolo Paulo vem trabalhando aqui não é uma esperança como nós temos no nosso dia a dia, uma esperança de que algo futuro e possível, mas não certo, pode acontecer. Então nós temos esperança, mas não é essa esperança bíblica. A esperança que o apóstolo Paulo vem trabalhando, e é que ele vai fechar a perícope, é uma esperança baseada na certeza. É uma esperança de que o apóstolo Paulo tem certeza de que os sofrimentos do agora não há de se comparar com a glória que há de se vir, com a glória que será manifesta no dia em que os filhos de Deus forem manifestados. Essa é uma esperança baseada em certeza, não é uma esperança num evento que pode acontecer. E baseado nisso, baseado no que o apóstolo Paulo fala da redenção do corpo, nós entendemos que o nosso corpo é corrupto, que o nosso corpo é inclinado para o mal. Nós vimos isso e nós experimentamos isso na nossa carne todos os dias. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12, ele vai trabalhar sobre a doutrina da ressurreição do nosso corpo. Porque haverá um dia em que nós seremos ressuscitados, porque Cristo foi. E essa é uma grande esperança para nós, o dia da redenção do nosso corpo. E o apóstolo Paulo fala lá no verso 12 do capítulo 15, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos?
E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram, ou seja, os que morreram em Cristo, pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Nós temos visto isso em Romanos. A morte veio por um homem, Adão, mas também por um homem veio a ressurreição dos mortos, o dia da redenção do nosso corpo. Essa é a grande esperança, essa é a grande expectativa que o apóstolo Paulo está mirando por vir. Haverá um dia em que nós estaremos ressuscitados e glorificados diante de Deus. E não somente isso. O apóstolo Paulo, quando ele... Irmãos, nós temos que ter dimensão do que o apóstolo Paulo está trabalhando sobre o sofrimento. E aquilo que nós, como cristãos, como o apóstolo Paulo fala, se de fato somos cristãos, se de fato estamos em Cristo, o nosso coração deve arder. Porque nós temos um consolo que os ímpios não têm. Quando nós passamos pelo sofrimento, e o apóstolo Paulo aqui, o ápice do sofrimento humano é a morte. É a grande inimiga nossa. E é a última inimiga a ser vencida, conforme Paulo vai trabalhar em 1 Coríntios capítulo 15. A morte é a grande vilã. A morte é que mais causa e inflige em nós dor. Dor, muitas vezes, que não pode ser expressa por meio de palavras. Cada um de nós experimentou a perda de um ente querido e experimentou isso na sua alma. E quando o apóstolo Paulo fala de morte, fala de redenção do corpo, e fala que, calma aí, esse sofrimento não há de se comparar com a glória que há de por vir. O apóstolo Paulo mesmo que falou que nós seremos ressuscitados após a nossa morte. Que a nossa esperança não vai para o túmulo. Que a nossa esperança não termina no túmulo. Mas que nós levamos a esperança para o túmulo, vamos para a glória com Deus imediatamente e ainda ela está lá, aguardando o grande dia, o dia que seremos ressuscitados por Deus. O grande dia que o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, chama de o dia do Senhor. O grande e temível dia do Senhor, onde Deus triuno irá manifestar o seu grande juízo sobre as nações. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, Pedro vai falar assim: não retardam o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É a linguagem que o apóstolo Paulo está usando da esperança. Porque ele vai falar que na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, verso 24,
Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É a mesma ideia que o apóstolo Pedro está trazendo aqui. A gente deve esperar, e não somente esperar, apressar a vinda do dia de Deus, a vinda do julgamento. Porque nós estamos, irmãos, ou deveríamos estar, com uma expectativa superior aos seres inanimados. Nós, como a coroa da criação, feitos à imagem e semelhança de Deus, que deveria governar como mordomos de Deus, como aqueles que receberam procuração do Criador, com justiça e equidade, e fizemos tudo isso que está aí diante dos nossos olhos, nós que padecemos também isso que nós praticamos com os nossos pecados, nós, mais ainda que a criação, mais ainda que os animais que são seres irracionais, mais ainda que a árvore, que o sol, que a lua, que as estrelas, que todos os planetas, nós, os que temos a imagem e semelhança de Deus, devemos esperar ardentemente, com grande expectativa, o grande dia do Senhor, porque nós não aguentamos mais, ou não deveríamos mais aguentar, aquilo que o apóstolo Paulo tem demonstrado, da corrupção do nosso pecado, que faz nós transgredirmos a lei de Deus todos os dias, e que faz com que nós venhamos a viver como se Deus não existisse. O apóstolo Paulo está dizendo que nós, que confessamos Cristo, que temos o Espírito de Deus habitando em nós, devemos todos os dias ansiar e apressar o dia do Senhor. Porque será o dia que o apóstolo Paulo fala que nós seremos, então, redimidos, em que o nosso corpo será redimido, em que a nossa salvação será agora completa, a nossa glorificação agora será expressa no nosso corpo, e não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, um grande dia de regozijo e de celebração. Porque Deus se manifestou no seu dia, e não somente Ele se manifestou, como Ele trouxe os filhos de Deus, aqueles que foram trazidos pelo sangue de Cristo, aqueles que foram adotados porque Cristo, há 2000 anos atrás, pisou nessa terra, morreu em nosso favor, sofreu por nós, porque Deus não apenas requer de nós que nós soframos, mas o apóstolo Paulo fala que nós sofremos porque Cristo sofreu. Se Cristo é a nossa primícia para o nosso sofrimento, Ele sofreu, nós sofreremos, muito superior, porque o apóstolo Paulo fala, porque também nele ressuscitamos, porque Ele é a primícia e Ele ressuscitou primeiro. Nós não temos dimensão daquilo que está exposto na palavra de Deus, nós não conseguimos ter a dimensão daquilo que haverá de ser manifesto no grande dia do Senhor. Mas nós temos ideia do que nós sofremos agora. Nós experimentamos grande dor e sofrimento. É uma desventura aquilo que o apóstolo Paulo fala, que quando nós acordamos todos os dias, praticando aquilo que nós não queríamos praticar, ofendendo o Deus que nós sabemos que nos salvou, um Deus que é amor, um Deus que é justiça, um Deus que é santo. Mesmo assim, a gente age com corrupção. É por isso que o apóstolo Paulo está trabalhando um grande dia, uma expectativa que deve estar ardente todos nós. Senhor, aguardo o grande dia em que realmente não haverá mais a lei do pecado agindo no meu membro. E o Senhor manifesta isso, de certa forma, a nós. Esse dia maravilhoso. Esse dia que Ele vai dizer que as coisas velhas passaram. É interessante a linguagem de Apocalipse, porque é uma linguagem quando Deus revela a nós, em profecia, aquilo que haverá de ser, e nós entendemos que o que nós esperamos, não esperamos como um fato, um evento incerto no futuro, mas algo certo de acontecer, porque nós somos aqueles que vivem segundo a fé. Nós temos a dimensão daquilo que Deus tem preparado para os filhos dele. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Porque o que está em Apocalipse, capítulo 21, e nós vamos ver 21 e 22, alguns versos, nos traz um grande consolo. E conecta de maneira mais ampla aquilo que o apóstolo Paulo tem falado da glória que há de por vir. E do dia da redenção do nosso corpo. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 21, nós temos aqui
o apóstolo João teve a visão. Vamos ler tudo junto, irmãos. Apocalipse, capítulo 21, diz assim a palavra do Senhor: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, ele já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aquilo que era para ser desde o início, né? Deus habitando conosco. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Veja o que está sendo revelado a nós por meio do apóstolo João, da visão que ele teve. É algo maravilhoso. O Senhor fala que Ele mesmo enxugará as nossas lágrimas. Imagine, irmãos, uma nova realidade, novos céus e nova terra, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais corrupção do nosso ser. Porque o Senhor fala que eis que as primeiras coisas passaram. A linguagem, essas primeiras coisas passaram, Deus transmite a mesma ideia que o apóstolo Paulo está transmitindo. O sofrimento de hoje não há de comparar com a glória que há de vir. É a mesma linguagem, veja, todo esse sofrimento são coisas que passaram. São coisas que ficaram para trás. E eis que ele faz todas as coisas novas. E em capítulo 22 de Apocalipse, verso 6, o Senhor prossegue, a palavra prossegue: disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. E o Senhor fala: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Verso 10, disse-lhe ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, novamente. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. É o que o apóstolo Paulo está falando. Aqueles que estão com a grande e ardente expectativa para o grande dia do Senhor, para o dia da redenção do corpo, são aqueles que dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. São aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo tem comparado para nós.
E quando nós olhamos a revelação em Apocalipse, nós ficamos assim, Senhor, nós entendemos. O pastor Ricardo estava conversando conosco, falando que às vezes nós temos diminuído a urgência, porque nós falamos Cristo está voltando e não damos o ar de urgência nessa expressão, enquanto deveríamos estar anunciando Cristo voltará, ele voltará como um ladrão e a sua volta é iminente. A linguagem que está em Apocalipse é uma linguagem daqueles que são santos, que nós vimos aqui, devem santificar-se ainda mais. Os que são justos, buscar ainda mais justiça. E aqui nós vamos para algumas aplicações do que nós temos visto aqui na perícope. Nós vimos aqui que os sofrimentos não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E Apocalipse demonstra isso. Olha a grandiosidade que há posta diante de nós na palavra. E diante dessa verdade, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós temos uma pequena dimensão daquilo que está dessa verdade, por conta daquilo que o Senhor nos revela em Apocalipse, mas ainda nós não conseguimos compreender, nossa mente não consegue compreender com exatidão como será isso. Isso nos leva a refletir como nós, que temos certeza disso, porque essa esperança que o apóstolo Paulo fala é uma esperança baseada em certeza. Espera com paciência, mas haverá de acontecer. Se nós, que afirmamos que andamos segundo o Espírito, que temos o Espírito, que afirmamos que o irmão Vitor pregou, que fomos adotados por Deus, se nós afirmamos tudo isso, será que a nossa vida demonstra nos nossos atos que realmente há uma expectativa ardente pelo dia da manifestação do dia do Senhor? Será que como nós vivemos demonstra que nós aguardamos esse grande dia? Será que realmente nós pensamos no grande dia do Senhor, onde que essas coisas maravilhosas e poderosas acontecerão como um evento certo de acontecer? Ou muitas das vezes na nossa mente, ainda como cristãos, isso parece ser um mito e uma história muito remota. Dificilmente irá acontecer. Porque se nós temos a dimensão que isso é uma verdade, como é, e como Cristo anunciou ao apóstolo João, e o anjo fala, espera, anota, porque essas coisas são verdadeiras e hão de acontecer. E nós cremos porque temos o Espírito que testifica em nós que essas coisas também hão de acontecer, porque toda a palavra de Deus é verdadeira e Deus nunca mentiu. Todos nós somos testemunhas que Deus não mente. Se isso é uma verdade e se isso vai acontecer, por que nós temos nos comportado como estamos nos comportando? Será que a nossa vida cristã expressa realmente uma vida daqueles que estão com uma expectativa ardente aguardando esse grande dia? Ou nós fazemos pouco caso, né? Às vezes até cansativo, porque o pastor Ricardo prega, o irmão Vitor prega, o irmão Jael também nos estudos. É sempre repetido a mesma coisa. E nós falamos amém, mas amanhã a gente não está nem aí para as coisas de Deus. Na terça-feira de oração, quando tem na semana seguinte, um dia depois da terça já está lá, ninguém está nem aí com as coisas de Deus. O irmão Vitor trouxe isso no devocional. É triste, irmãos, porque nós temos essa maravilhosa revelação diante de nós. Nós temos o Espírito Santo, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habitando em nosso coração, nos vivificando. O apóstolo Paulo falou, vivificando o nosso corpo. E nós não expressamos isso em atos, em condutas. A nossa atitude não é daqueles que estão aguardando. Na verdade, a nossa atitude é de indolência, é uma atitude de preguiça. É uma atitude de que Deus vai vir em algum momento aí, ele deve aparecer. Porque se a gente entende que ele virá e é iminente, e ele será como um ladrão, por que a gente está tão preguiçoso na nossa fé? Como o irmão Vitor trouxe de manhã, as cadeiras, muitas vezes nos eventos, nas casas, testemunho que nós não estamos nem aí. Nós abrimos o boletim da nossa congregação
e nós vemos que nós temos 7 eventos no mês de 30 dias. 4 cultos, é mais que obrigação de cada um de nós estarmos aqui, cultuando ao Deus que nos salvou. E sobram 3 dias no mês para estarmos juntos em comunhão com os irmãos que foram redimidos por Cristo e com os irmãos que estão aguardando o grande dia do Senhor. E nós não estamos juntos nos 3 dias do mês. Nós temos 3 dias nós não estamos juntos em comunhão. As reuniões de orações são vazias. A EBD, cada domingo que passa, tem se esvaziado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós sempre relembramos como a congregação surgiu. Os irmãos que estão desde o início, e os irmãos que ouviram também, que estão se chegando e ouviram a história da congregação, a congregação é fruto de oração de muitos irmãos que estavam tristes com a realidade de muitas igrejas onde eles estavam inseridos, onde, ou por um lado, havia uma certa teologia, mas havia um bate-ponto na igreja, as pessoas batiam ponto, sentavam ali e iam embora, se encontrando 4 vezes no mês. E por outro lado, pessoas que eram enganadas com teologias falsas, deturpando a palavra de Deus e escravizando os irmãos com mentiras. E nós oramos. E nós vimos a providência de Deus agindo, porque irmãos de Cabo Frio foram ouvidos por um pastor que estava em São Paulo, que conectou a história da congregação e levou para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos foi para Limeira, São Paulo. E lá em Limeira, São Paulo, fomos abraçados pelo pastor Sami na época, Igreja Presbiteriana de Limeira. E a igreja surge na pandemia, com uso de máscaras, álcool, separação das cadeiras. E nós lembramos que naquele culto que nós estávamos, mesmo com máscaras, mesmo distanciados, nós estávamos celebrando a Deus, porque Deus havia ouvido as nossas orações, porque agora nós tínhamos nos comprometido de que nós faríamos diferente. Cada um de nós se comprometeu em dar o máximo para Deus, porque a gente não queria que a nossa igreja padecesse dos mesmos vícios de onde nós saímos. Não sei o que aconteceu no meio do caminho, porque nós cansamos. Nós só vemos domingo bater ponto aqui. Irmãos, nós temos visto que a igreja é o corpo de Cristo e não tem como nós amarmos Cristo sem amar a igreja de Cristo. Nós fazemos pouco caso com o corpo de Cristo. Nós fazemos pouco caso em estar em comunhão daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E eu pergunto, nós devemos nos perguntar, cada um de nós, será que essa expectativa, essa ardente expectativa que o apóstolo Paulo está falando, realmente está no nosso coração? Está se evidenciando? Ou a gente caiu nesse grande erro que afundou a Europa, onde nós nos preocupamos somente com os aspectos formais da igreja e cada um de nós bate ponto, sentamos nas cadeiras e vamos embora como se Deus de Cristo nem existisse. Como se bastasse estar aqui dominicalmente. Que o Senhor realmente venha vivificar, nos avivar, que nós venhamos a nos lembrar, né, Israel? Vitor, pastor Ricardo, Gabriel, Ana, Jorge, Sônia, os irmãos que estavam desde o início da congregação e os demais que vieram trazidos por Deus. E nós ouvimos, conversamos com muitos aqui que saíram de igrejas e falaram, nossas igrejas eram falsas igrejas, o ensino era falso. E nós somos gratos a Deus porque estamos numa igreja onde realmente nós podemos descansar, trazer visitantes, porque realmente a palavra de Deus é pregada, a liberdade cristã é anunciada aqui, não há deturpação da palavra para fazer escravos. E nós, em vez de servirmos essa igreja, porque Deus, na sua misericórdia, nos colocou numa igreja saudável, nós temos feito pouco caso. Que possamos, irmãos, entender que nós devemos aguardar ansiosamente a vinda do noivo. E a noiva não é eu em casa sozinho ou eu com minha fé individual.
a noiva é o corpo de Cristo. A noiva é a igreja de Cristo. É a igreja que aguarda a vinda do noivo. Que sejamos diligentes com Cristo. É o mínimo que a gente pode fazer. 7 dias de 30 é o mínimo que a gente pode fazer. Que o Senhor nos dê regozijo para que nós venhamos fazer mais. Que Ele avive a nossa igreja para que nós venhamos fazer mais. Porque é triste, é muito triste, reunião de oração quinzenal e não ter os irmãos presentes, muitos irmãos presentes. 2 vezes no mês para estarmos juntos orando. A última aplicação, irmãos. Nós vimos que somente nós, os filhos de Deus, os que têm o Espírito Santo, é que herdarão novos céus e nova terra. E aqui nós devemos anunciar o Evangelho de Deus. Porque se está entre nós, nós não sabemos, alguém que não anda segundo o Espírito, alguém que não tem o Espírito de Cristo e não confessa o Senhor como o único Senhor e Salvador, a mensagem da palavra de Deus é que não são filhos de Deus. Nós vimos em Apocalipse o destino que espera aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não confessam o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Que seja um momento de arrependimento, que seja um momento de confessar os pecados, entender a corrupção humana, entender a dependência de Cristo na salvação e realmente experimentar aquilo que nós experimentamos do regozijo e do conforto e do consolo que vem do Espírito Santo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor,